Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. O senador e ex-juiz Sérgio Moro foi ao plenário do Senado criticar a decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a abertura de uma investigação sobre sua conduta durante a Operação Lava Jato. Veja o vídeo. Tivemos a notícia da Corregedoria do CNJ de abrir uma investigação contra um senador da República. Quando que o CNJ tem competência ou atribuição para investigar um senador da República? Tem sim sobre o judiciário. Pois bem, não sou mais juiz, tem que dizer isso. Deixei a toga, que carreguei com muito orgulho, senador Girão, e tenho orgulho do que eu fiz na Operação Lava Jato, deixei em 2018. Se não fosse surreal o suficiente, quando a gente vai ver o objeto da investigação, é porque, senador Girão, graças ao meu trabalho na Operação Lava Jato, nós devolvemos mais de 2 bilhões de reais à Petrobras. Deve ser um fato inédito do mundo, um juiz ser investigado porque cumpriu a sua missão e devolveu o dinheiro que tirou dos bandidos e devolveu à vítima. Reforçando aquilo que a gente tem visto, que esse que é um governo de revanche. E uma revanche, a gente até vê como ela começa, mas a gente nunca sabe como ela termina. É nosso papel colocar um freio nesse tipo de atitude e nesse governo movido a rancor. Milhões vão às ruas contra a esquerda e em defesa das crianças, e a imprensa ignorou. Veja o vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para você um evento histórico que aconteceu num país aqui do Ocidente que a imprensa fez questão de não mencionar nem sequer uma linha sobre ele. E é realmente um evento histórico. Às vezes a gente fica tão apegado, tão focado nesses conflitos que estão acontecendo na Europa, nesse colapso econômico que a gente está vendo em vários países do Ocidente, como aqui na América Latina, nos problemas da nossa Suprema Corte desrespeitando a Constituição, perseguindo pessoas inocentes, querendo legislar, uma facção criminosa que sentou na cadeira presidencial e está realmente destruindo o nosso país. São tantas aberrações, é um conjunto de coisas, de abominações que estão acontecendo, que isso acaba retendo a nossa atenção e a gente não presta atenção no que acontece em outros países também relevantes, como aqui no caso do nosso Ocidente, o país que eu me refiro é o Canadá. Se você considera que a situação no Brasil está ruim, eu te digo que o Canadá está pior. O Canadá tem hoje um ditador que é o Justin Trudeau, que é filho do Fidel Castro. Eles falam que não são filhos, mas se você olhar a foto dos dois, quando os dois tinham a idade entre 20 e 30 anos, é um a cara do outro. É esculpido em Carrara, como dizem, né? Mas não é isso, não é sobre isso que eu quero falar. O Justin Trudeau se transformou no verdadeiro ditador. Ele mandou prender pessoas que foram fazer manifestações no período do Freedom Riders, né, do Free Truck Freedoms, que foram centenas de milhares de caminhoneiros que fizeram caravanas para ir até Toronto, Quebec, eu acho, para poder pedir por liberdade. Não houve conflito, não houve violência, mas mesmo assim ele mandou perseguir, abrir inquérito contra quem financiou, tem pessoas presas hoje lá. A liberdade de expressão no Canadá simplesmente não existe mais. Lá, se você não usar o pronome correto com uma dessas pessoas que se identificam com pessoas, gênero do outro sexo, você pode ir preso. Né? Não é nem liberdade de expressão, é a expressão obrigatória lá. Você já passou, já é outro nível. Só que aconteceu algo na semana passada no Canadá que eu achei muito curioso. Foi gigantesco e ninguém da imprensa no Brasil falou nada. A marcha de 1 milhão pelas crianças. Pais e mães foram para as ruas, mas não para falar contra o aborto, não, nem contra a violência. Eles foram para as ruas para protestar contra a doutrinação ideológica que acontece dentro do sistema de ensino canadense. Como eu gostei. São imagens que tocaram meu coração, porque como vocês sabem, eu levo isso muito próximo, né? É a bandeira de eu ter virado deputado federal. Isso aqui são em praticamente as principais cidades do Canadá. Milhões de pessoas foram para as ruas para pedir para que a esquerda deixe as crianças em paz. Leave our kids alone. Como você pode ver, está escrito aqui, ó. Leave our kids alone. Deixa eu botar aqui um play.
Que eles estão gritando, leave our kids alone. Deixem os nossos filhos em paz. Tá aqui a placa, ó, leave our kids alone. Agora em outra cidade, cada vídeo é numa cidade diferente, tá? Repare que se já é uma outra cidade, outro grupo de pessoas, olha o tamanho. Aqui eles estão gritando, no more silence, chega de ficar em silêncio. Os pais e mães ficavam em silêncio com medo do cancelamento, agora eles disseram, passaram de todos os limites, chega de ficar em silêncio. No more silence! No more silence! Leave the kids alone! Leave the kids alone! Agora gritando, leave the kids alone, deixa as crianças em paz. Leave the kids alone! Leave the kids alone! Olha a quantidade de pessoas. E isso porque lá, o simples fato de estar participando, organizando uma manifestação como essa pode levar à sua prisão. Mas os pais e as mães decidiram que chega, era hora de dar um basta, chega de silêncio. A gente tem que lutar pela inocência dos nossos filhos. Então esse problema de doutrinação, de militantes travestidos de professores que usam da autoridade em sala de aula para poder dissolver, deformar a mente dos nossos filhos, das crianças, incutindo neles valores completamente diabólicos. A melhor palavra é essa, né? Diabólico, aborto, droga, ódio à família, ódio à fé cristã. No Canadá, eles perceberam que esse é o ponto crucial que a batalha deve ser travada. Porque todo o resto, todas essas pessoas que hoje defendem essas ideologias foram deformadas durante a doutrinação. E por isso, enquanto adultos, eles acabam defendendo esse tipo de ideias completamente antinaturais, porque elas foram sequestradas enquanto jovens. Lá, eles perceberam que eles chegaram nesse estágio de doutrinação, de ditadura, porque a doutrinação do sistema de ensino está sequestrando os jovens e os pais, as famílias foram para as ruas. Para mim, essa é a bandeira que o Brasil tinha que carregar. Esse é o ponto crucial. Isso vai salvar o nosso país, porque se a gente acaba com a doutrinação, a esquerda acaba em 10 anos. Não vai ter mais ninguém defendendo essas ideias absurdas, somente enquanto uma pessoa é jovem, que ela é propícia a absorver um conceito, uma ideologia tão podre, tão perversa e nefasta quanto essa ideologia da esquerda. Então, o curioso é que a imprensa não falou nenhuma linha sobre essa gigantesca manifestação que teve no Canadá. E eu acho que nós tínhamos que começar a pensar nisso aqui também no nosso país. Moraes é principal alvo de pedidos de impeachment no Senado. Casa tem 53 requerimentos ativos para impedimento de ministros do STF desde 2021. Pela regra atual, Pacheco não tem prazo para decidir sobre pedidos. Veja o vídeo. E no Senado existem pelo menos 53 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O maior alvo dos requerimentos é o ministro Alexandre de Moraes. Levantamento do Poder 360 mostra que são 21 pedidos contra Moraes. As petições ativas tiveram início em 2021. Em seguida, vem o próximo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O único pedido que teve resposta de Pacheco foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu a saída de Moraes depois de uma série de críticas públicas ao ministro. No texto, o então presidente afirmou que Moraes cometeu crime de responsabilidade por, abre aspas, atuar como verdadeiro censor da liberdade de expressão ao interditar o debate de ideia e o respeito à diversidade, fecha aspas. Bolsonaro afirmou que apenas fez críticas a Moraes dentro dos limites da constitucionalidade, ao falar da decisão do magistrado de investigar a transmissão ao vivo para a internet em julho de 2021. Pacheco negou dar sequência ao pedido sob a alegação de não ver, entre aspas, justa causa. Como a atual lei do impeachment não estabelece um prazo para o presidente do Senado definir se aceita ou não o pedido, senadores têm analisado mudanças na legislação para determinar um período limite para essa decisão ser tomada.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. O fato é que nunca um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal foi para frente no Brasil, né? E desde que Rodrigo Pacheco assumiu, então, a presidência do Senado, são contabilizados aí 53 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, então, é o campeão com 21 requerimentos. Boa noite, Ana. Mais um holofote para ele, né? Ele que gosta tanto de holofotes. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos parceiros do Oeste Sem Filtro. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes. Paula, olha, é um círculo vicioso perigoso, porque enquanto tivermos o foro por prerrogativa de função, acho que o Paulo pode até falar melhor sobre isso, nós ficaremos nesse, né, para dizer aí o jargão das redes sociais popular, o cachorro correndo atrás do rabo. Eles com foro privilegiado, o Senado sempre protegido, né, por essa prerrogativa, por foro privilegiado, e isso faz com que todos os processos acabem nas mesas do Supremo Tribunal Federal, nas turmas, nos gabinetes, e aí eles continuam reféns dos ministros que, por sua vez, continuam cometendo suas inconstitucionalidades, suas canetas em grupo, né, ou individuais, sabendo, né, partindo da premissa que eles estão tranquilos, né, porque o Senado não vai ameaçar. Nós temos aqui a rédea curta dos senadores. Se eles ameaçam alguma coisa, a gente desengaveta e balança. Olha aqui o inquérito que eu tenho. Tem certeza que vocês vão colocar em votação um processo de impeachment meu ou do meu colega, né, o corporativismo? Nós vimos isso também, esse tipo de ameaça com o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, que mostrou que não ia colocar em votação as pautas que este desgoverno queria. O que aconteceu? Na mesma hora, no dia seguinte, desengavetaram um processo do Lira, de aliados do Lira, e balançaram. Tem certeza que vocês querem isso? Então nós precisamos começar a discutir, né, a extinção do foro privilegiado. Esse foro por prerrogativa de função não ajuda absolutamente nada, não tem transparência nenhuma. Os inquéritos que chegam lá chegam de uma maneira obscura. E o pior, Paula, hoje nós temos, dentro desse contexto dos inquéritos aí, dos julgamentos dos cidadãos sem foro privilegiado do 8 de setembro, eles podem simplesmente colocar esses inquéritos e ações, né, e julgamentos como confidenciais. Por que não? Porque tem alguém com foro privilegiado dentro desses inquéritos, dentro dessas investigações, e a gente nunca fica sabendo, né, quem de fato está lá. Então, mais uma vez, o senhor Rodrigo Pacheco é um freio, né, na transparência que a nação tanto precisa hoje em dia. Este homem precisa sair da cadeira do Senado. Ele não colabora com absolutamente nada no ordenamento jurídico e na manutenção das nossas leis e de um Estado de direito saudável. Mas, o senhor Rodrigo Pacheco, uma hora o senhor vai ter que se candidatar de novo, né, a alguma eleição. E o senhor pode ter certeza que o povo não vai esquecer o seu passado. Silvio Navarro, muito boa noite. Desde 2021, então, são 53 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo que estão parados à espera da leitura do requerimento pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Algo que os senadores, Silvio, podem fazer para, de alguma forma, pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a ler qualquer que seja dos requerimentos? Boa noite, Paula, craque Ana Paula Henkel, meu amigo Paulo Eduardo Martins, Carlos hoje conosco. Boa noite para você, começa a semana conosco. Veja, um grupo de senadores tenta fazer avançar um projeto, aliás, projeto de autoria do ex-senador Lazier Martins, que descentraliza essa decisão de analisar pedidos de impeachment
contra determinadas autoridades e especialmente ministros do Supremo Tribunal Federal. 53 pedidos jamais analisados numa gaveta. Isso é um deboche com a sociedade. E isso mostra como os senadores mantêm uma desconexão. Eles estão completamente desconectados dos seus eleitores, inclusive. Os brasileiros, muitas vezes, e até por conta do mandato ser extenso, um mandato de 8 anos, a cada 4 anos, primeiro renovam 2 cadeiras e depois uma cadeira, mas o senador fica 8 anos naquele tapete azul. Isso gera um distanciamento enorme com o eleitorado. Tem eleitores que sequer se recordam em quem votou. Muitas vezes é o suplente que está em exercício e por longos períodos. Basta você ver, por exemplo, que determinados senadores eleitos no ano passado sequer estão exercendo o mandato, nem começaram a exercer o mandato, porque estão no ministério do presidente Lula. Flávio Dino é um exemplo, entre tantos outros, o próprio Renan Filho, né? Então, isso cria um distanciamento da sociedade. Número 2, é necessário descentralizar essa decisão, porque se são 81 parlamentares e se o Senado é a casa democrática para funcionar como uma espécie de freio, né, regulatória de determinadas manifestações de ministros do Supremo, passíveis de um impeachment, por que apenas um homem, no caso Rodrigo Pacheco? Porque ele conseguiu se reeleger. Mas eu recordo aqui que o senhor Davi Alcolumbre fez o mesmo no passado, ele que antecedeu o Rodrigo Pacheco. Aliás, são muito amigos. O Alcolumbre foi quem costurou a eleição do Pacheco, a reeleição do Pacheco recentemente. Então, vamos ver se esse projeto avança. Pelo texto, teria um prazo de 15 dias para o presidente da casa se manifestar e, transcorrido esse período, há uma possibilidade de se apresentar um requerimento à mesa diretora e aí a mesa, sim, deliberaria, possivelmente entregando ao plenário a análise de um caso como esse. Paula, não vou falar aqui da figura do senhor Luiz Roberto Barroso, porque imagino que trataremos disso daqui a pouco, mas como estamos falando sobre impeachment, de possibilidade de impeachment, só quero frisar que assumirá a presidência do STF, o ministro que cruzou a linha de forma mais descarada no Brasil. O ministro que participou de uma atividade político-partidária e que disse para a plateia, como quem estivesse dizendo, eu sou um de vocês, nós derrotamos o bolsonarismo. Já voltamos nesse tema. Já outra notícia na tela. Flávio Dino demite PRFs envolvidos em roubo de carga. É isso mesmo. 2 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos em uma quadrilha de roubo de cargas foram demitidos pelo ministro da Justiça Flávio Dino. Edmar Alves Moura e Marcelo Vieira Zimeder haviam sido presos em 2019 em Minas Gerais no âmbito da Operação Estudopi. A operação, que também investigou o desvio de combustíveis, foi deflagrada pela PRF e pela Polícia Federal em fevereiro de 2019. Segundo as investigações, os policiais davam cobertura à ação da quadrilha. Em troca, recebiam parte do dinheiro obtido pela quadrilha. Os suspeitos foram acusados pelos crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações, receptação, associação criminosa e prevaricação. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.